nasci numa pequena cidade, que hoje já não é tão pequena, que é um pequeno paraíso, que ainda continua um paraíso, que se chama Maranguape, que fica no Ceará, a mais ou menos 30 quilômetros de Fortaleza. E comecei os meus primeiros contatos com a música foi através de um irmão meu que tocava, meu irmão mais velho, e ele saía para trabalhar e deixava o violão lá meio de bobeira, e eu, escondido, ia, começava a tocar, mexer no violão, e até que um dia ele chegou antes da hora e me pegou mexendo no violão dele, me deu uns tapas e ficou por isso mesmo. Depois eu já comecei a tocar e meu pai mandou eu tocar. Se eu tocasse, ele liberava o violão. Se eu não tocasse alguma coisa, eu ia levar mais uns tapas. Mas aí eu acabei tocando uma música e o violão foi liberado para mim. Mas logo em seguida meu pai ele ia muito a Fortaleza e um dia ele me levou, mandou eu levar o violão. Chegou na Praça do Ferreira, que é a praça central de Fortaleza. Ele mandou eu tocar. Eu comecei a tocar, começou a juntar gente, e eu tocando. E ele passou o chapéu naquela praça ali, rapidamente. Depois ele parou e falou, agora vamos ali na loja que a gente vai comprar seu violão. E aí, o meu primeiro violão foi comprado dessa maneira.
Sim, aí eu comecei a tocar e minha tia tinha um restaurante na praça lá de Maranguape, na Praça do Mercado, e no final de semana, dia de sábado, eu ia para lá para o restaurante dela, ficava tocando e para chamar a freguesia, né? E com 8, 9 anos a gente formou um grupo lá só de meninos e eu acabei participando, tocando num circo que chegou na cidade, que a orquestra do circo foi embora, não sei porquê, e eles me chamaram para tocar no circo e acabou virando atração do circo. Depois o circo foi embora, mas eles queriam que eu fosse junto, porque o circo tava lotando, né? Mas aí meu pai não deixou eu ir, eu tive que ficar lá no Maranguape. Mas com 12 anos eu comecei a tocar num grupo de baile profissionalmente, o grupo chamava Os Dissonantes. E toquei até os 18 anos nessa banda, nesse grupo. Depois fui para São Paulo, junto com o Roger, a Tete, o Ednardo, que era o pessoal do Ceará. Que aí eu comecei a minha carreira mesmo como músico de estúdio, músico de show, né? Porque antes eu tocava baile. E por aí foi.
Bom, quando eu fui para São Paulo, eu fui com a cara e a coragem. Embora eu fui como músico acompanhante. Eu fazia parte do grupo Pessoal do Ceará, mas como músico acompanhante. Aí em São Paulo que eu comecei a trabalhar com gravações e fazendo shows e televisão, essa coisa toda. Mas o meu trabalho mesmo autoral, eu comecei quando eu morei em Paris. Em seguida eu fui morar em Paris. Lá em Paris eu comecei a trabalhar com muita gente boa, com Jorge Moustaki, que é um grego que vive em Paris há muitos anos, com Bernard Lavilliers, que é um francês também que faz muito sucesso. E aí que eu comecei meu trabalho autoral. Depois eu voltei para o Brasil, foi quando eu gravei meu primeiro disco, era 1989, que eu gravei meu primeiro disco pela CBS, a gravadora CBS. Foi um disco todo instrumental, que eu toquei viola, toquei guitarra portuguesa, toquei cavaquinho, toquei violão, e teve a participação de gente muito importante, o Zé Américo Bastos, que é um pianista, acordeonista do Maranhão, teve o Dino Sete Cordas, que também tocou, o Abel Ferreira, que tocou clarinete. Então eu tive uma sorte muito grande, porque esse disco foi produzido pelo Raimundo Fagner, e ele conseguiu colocar no estúdio grandes músicos. Então é um disco que, embora eu tivesse pouca experiência, mas é um disco que eu gosto muito.
Eu acho que, por exemplo, eu tive influência muito grande quando era menino lá em Maranguape, a música instrumental tocava na rádio nessa época. Então eu ouvia, através das rádios, eu ouvia Jacó do Bandolim, eu ouvia Valdir Azevedo, ouvia Abel Ferreira, eu ouvia esse povo todo. Mas também ouvia ao vivo, nas feiras, que eu não perdia uma feira, eram os cantadores, os emboladores, os repentistas. Isso aí foi misturando um pouco de tudo, né? E quando eu viajei para fora, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer a música local, a cultura local. Então, eu ia atrás, eu tive na Espanha, eu ia nos tablados, ia ouvir os guitarristas flamencos tocarem, eu tive no Marrocos, eu ia ver os músicos tocando também. Então, a minha música eu acho que é uma mistura de tudo. Como eu nunca estudei, nunca tive escola, não tive, porque eu acho que uma coisa que é ruim é você não estudar, mas às vezes você acaba não conseguindo uma personalidade própria. E isso me ajudou a conseguir uma personalidade própria, que foi misturar essas culturas todas, inclusive com rock também, eu sempre curti rock e um pouco de jazz também. Então essa mistura toda deu disso aí, misturando com o Nordeste, eu acho que deu uma coisa boa.
que eu vejo muito por aí, a preocupação dos músicos, principalmente, eu não sei se eu posso dar conselho para ninguém, mas o que eu diria é que às vezes as pessoas se preocupam, os músicos que gravam seus discos instrumental, eles se preocupam muito em fazer música para os outros músicos ouvirem. E músico não compra disco de música, ele quer de graça. Eu faço questão de fazer uma música, não é porque, é porque vem de mim mesmo. A música que eu gosto de fazer é uma música que chegue para as pessoas normais, para as pessoas comuns, elas ouvirem e gostarem. Não vou fazer músicas complicadas, com arranjos complicados, porque os músicos vão falar. Isso aí eu não me preocupo com isso, não. Me preocupo em fazer uma música que chegue até as pessoas, que toque no coração das pessoas. Isso aí é a minha grande preocupação. E eu acho que eu consigo isso com a simplicidade, de não tentar fazer aquela coisa muito cheia de acordes, de arranjos, de coisas. A minha música normalmente é uma música que ela sai naturalmente. Eu não paro para fazer uma música, um pedacinho, um trechinho aqui, outro trechinho ali. Normalmente ela sai de uma vez só, ou parecido. Eu nunca faço uma música, uma montagem de uma composição. Normalmente isso não funciona, porque isso se torna uma coisa fria, torna uma coisa muito acadêmica. E a minha música ela está longe disso. A minha música ela é uma música natural, é uma música simples, não tem nada demais.
Eu trabalhei com muita gente, trabalhei muito tempo com Fagner, participei de vários discos do Fagner, toquei com Chico Buarque também, toquei com Nara Leão, toquei com o grande Luiz Gonzaga, toquei com Moraes Moreira, Ednardo, Gal Costa, esse pessoal todo. Mas no começo é muito bom, mas depois, se eu quisesse ter a minha própria carreira, eu tinha que sair disso aí, porque isso aí você se acostuma com isso e acaba não saindo. E eu conheço grandes músicos que passaram a vida toda fazendo isso, acompanhando os cantores e cada vez mais sendo desvalorizado, porque você vai sendo desvalorizado, faz parte de uma banda que às vezes não é valorizado o tanto que merece. Então, em mais ou menos 2000, eu me desliguei disso, foi aí que eu comecei a fazer trilha para cinema, eu fiz três longas-metragens, trilha para longa-metragem, fiz trilhas para balé, e hoje tenho 10 CDs gravados, né, e já viajei o mundo todo tocando a minha música, tocando a minha música sem ter que acompanhar ninguém. Não sou contra isso, de vez em quando eu até participo de alguns shows, mas eu acho que para o músico ele tem que correr atrás da sua própria carreira, porque o resto não vale a pena, não.